Boa noite, minhas irmãs, boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para mais uma reunião de estudos doutrinários do Centro Espírita Isaac Lima. Sejam todos muito bem-vindos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho, é seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso, as sociedades que a deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida. Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Esperança, de Pedro Castelo. Vem, amigo, canta comigo para a dor abrandar. Somos juntos mais que a tristeza, melodia no ar. Vem, amigo, canta comigo para a dor abrandar. Somos juntos mais que a tristeza, melodia no ar. Não deixe sonhos esquecidos como meninos sem brincar. Rega de esperança tua vida, estrada definida por teu caminhar. Quando nuvem escura faz chover, no céu tem me aparecer arco-íris a brilhar. Quando nuvem escura faz chover, no céu tem me aparecer arco-íris a brilhar. Vem, amigo, canta comigo para a dor abrandar. Somos juntos mais que a tristeza, melodia no ar. Vem, amigo, canta comigo para a dor abrandar. Somos juntos mais que a tristeza, melodia no ar. Não deixe sonhos esquecidos como meninos sem brincar. Rega de esperança tua vida, estrada definida por teu caminhar. Quando no
nuvem escura faz chover, no céu tem-me aparecer, arco-íris a brilhar. Quando nuvem escura faz chover, no céu tem-me aparecer, arco-íris a brilhar. Boa noite, meus irmãos. A página de hoje é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, sob o título Herdeiros. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros do Cristo. Paulo, Romanos capítulo 8, versículo 17. Incompreensivelmente, muitas escolas religiosas, por intermédio de seus expositores, relegam o homem à esfera de miserabilidade absoluta. Púlpitos, tribunas, praças, livros e jornais estão repletos de tremendas acusações. Os filhos da terra são categorizados à conta de réus da pena última. Ninguém contesta que o homem, na condição de aluno em crescimento na sabedoria universal, tem errado em todos os tempos. Ninguém ignora que o crime ainda obceca, muitas vezes, o pensamento das criaturas terrestres. Entretanto, é indispensável restabelecer a verdade essencial. Se muitas almas permanecem caídas, Deus lhes renova diariamente a oportunidade de reerguimento. Além disso, o Evangelho é o roteiro do otimismo divino. Paulo, em sua epístola aos Romanos, confere aos homens com justiça o título de herdeiros do Pai e co-herdeiros de Jesus. Por que razão se dilataria a paciência do céu para conosco, se nós, os trabalhadores encarnados e desencarnados da terra, não passássemos de seres desaventurados e inúteis? Seria justa a renovação do ensejo de aprimoramento a criaturas irremediavelmente malditas? É necessário fortalecer a fé sublime que elevemos ao alto, sem nos esquecermos de que o alto deposita a santificada fé em nós. Que a humildade não menospreze a esperança. Não somos fantasmas de penas eternas, e sim herdeiros da glória celestial. Não obstante nossas antigas imperfeições. O imperativo da felicidade, porém, exige que nos eduquemos convenientemente, habilitando-nos à posse imorredoura da herança divina. Olvidemos o desperdício da energia, os caprichos da infância espiritual e cresçamos para ser com o Pai os tutores de nós mesmos. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, voltar o nosso pensamento para o nosso querido Mestre Jesus, que com seu amor nos trouxe até esta noite, onde juntos com o seu auxílio e da espiritualidade amiga, possamos compreender e inserir em nossas vidas todo o ensinamento que nos será passado no estudo de hoje. E juntos também estaremos vibrando amor, paz,
luz por todos os nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, que se encontram em dificuldade. Que assim seja. Olá pessoal, tudo bem? É com muito prazer que eu retorno para mais um estudo doutrinário. Esse estudo numa época muito especial para mim, é o estudo que marca o início do mês de março, o mês em que a gente comemora o Dia Internacional da Mulher, no próximo dia 8. Eu, inclusive, para fazer esse estudo, eu vim de roxo, olha que é a cor símbolo do feminismo, da luta feminista. Então, eu hoje vim com essa cor maravilhosa, inclusive, essa cor é o símbolo do feminismo, e você sabe por quê? Porque essa cor é a que junta igualmente as cores azul e rosa, de uma forma igual, para simbolizar justamente o que as mulheres buscam, que é a igualdade, a cor atribuída, né, socialmente aos homens, o azul, e a cor atribuída socialmente às mulheres, o rosa. Quando você junta elas de forma igual, você tem esse roxo incrível, maravilhoso. Então, nós vamos primeiro, inicialmente, fazer uma contextualização da origem desse dia 8 de março, para que posteriormente a gente venha a falar da nossa grande personagem espírita que vamos falar hoje. Então vamos começar. O dia 8 de março, ele é uma data que vem a ser instituída oficialmente pela Organização das Nações Unidas, a ONU, somente em 1975. Porém, ela é uma data que resulta de diversas lutas e reivindicações das mulheres que remetem ao começo do século, às décadas de 1900 e 1910, que eram lutas e reivindicações através de protestos e greves relacionados a quê? Relacionados a condições de trabalho. Porque qual era o contexto da época, lá do início do século passado? Depois da Revolução Industrial, as condições de trabalho dos operários, tanto homens quanto mulheres, tinham se tornado nas fábricas altamente precárias, com jornadas de trabalho muito longas, de 15, 16, 18 horas diárias. Mas uma condição que já vinha sendo precária para todos de uma maneira geral, quando se vinha falar de mulheres, era ainda pior, porque naquela época ainda, como ainda hoje, se atribui à mulher o cuidado com a casa e o cuidado com os filhos, a educação dos filhos. Então, começou a se criar, nessas mulheres operárias, uma luta por melhores condições de trabalho. Porém, esses protestos que vinham sendo feitos nos Estados Unidos e também na Europa, eles começam a buscar sustentação no movimento comunista e socialista que já vinha se criando, já vinha tendo força na Europa, e que ele viria culminar em 1917 com a Revolução Russa. Então, como as mulheres eram operárias, elas buscavam uma certa forma de sustentação nesse movimento. Porém, o movimento socialista via a mulher apenas como um componente de uma luta que também existia entre eles, neles, que era por melhores condições de trabalho, pela causa dos operários em geral. Então não via as reivindicações das mulheres como algo que fosse relevante, pelo contrário, era considerado como algo até prejudicial. Então, por isso, meio que o movimento comunista não absorveu essas pautas que eram exclusivamente das mulheres. Muito embora o movimento comunista, o movimento socialista, que lá deu origem, que fez a Revolução de 1917, tivesse apoiado muito pouco ou quase nada o movimento feminista, a data do 8 de março ela é inspirada numa data comemorada no movimento socialista, que é a data que é relatada, comemorada como a celebração do Dia da Mulher Heróica e Trabalhadora. Então, percebam, vejam que a data não é da mulher, é da mulher trabalhadora, é da mulher inserida no contexto da luta operária, da causa operária. Então, isso vai repercutir anos depois,
quando o movimento feminista, já na década de 70, dos anos 1970, vai escolher, por exemplo, a sua cor símbolo, daquela que eu falei lá no começo, ela se afasta, por exemplo, da cor vermelha, que é a cor símbolo da luta socialista, da luta operária. Então, e também, se valendo desse entendimento de uma junção de cores socialmente atribuídas ao feminino e ao masculino, ela se chega nessa conclusão de que a cor roxa seria um ótimo símbolo para a luta feminista, já que as sufragistas tinham a cor branca, o comunismo tinha a cor vermelha e havia outros símbolos, então havia necessidade de uma cor diferente. Então se instituiu essa cor roxa para simbolizar essa luta, que nada mais é uma luta por igualdade, por uma igualdade de fato, uma igualdade não só de trabalho, mas uma igualdade no que se ganha, numa igualdade de salarial, numa igualdade de direitos, de fato, numa igualdade no poder de decisão. Isso, por exemplo, no Brasil, só veio ser alcançado mesmo na Constituição de 1988. Olha quanto tempo depois. Só veio ser alcançado na Constituição de 1988. Por exemplo, até os anos 70 no Brasil, a mulher não poderia se divorciar. A lei do divórcio, por exemplo, remonta aos anos 70. Então, olha o quanto se lutou, olha o quanto se reivindicou para que se conseguisse hoje, e algo que ainda estamos construindo, numa luta de uma verdadeira igualdade entre homens e mulheres, o que não alcançamos até hoje. A gente só usou para contextualizar, para poder falar das nossas personagens, que são personagens espíritas, são mulheres que dentro do espiritismo, através da sua atuação, do seu trabalho, viraram verdadeiras personalidades. Então vamos ver uma a uma. A gente começa então com a Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone do Amaral Pereira, ela nasce em 1900, em 24 de dezembro de 1900, no lugar chamado Vila de Santa Teresa de Valença. É o estado do Rio de Janeiro, hoje é uma cidade chamada Rio das Flores. Ela tem o primeiro contato com a doutrina espírita aos 8 anos de idade, e aos 12 ela ganha os primeiros livros. O pai dá a ela os primeiros livros de doutrina espírita. Esses livros vão acompanhar a Dona Ivone até o final da sua vida. E com mais um detalhe, com mais um acréscimo. Dona Ivone, ela se percebe que ela possui uma característica, que ela entra em estados de catalepsia. Ainda muito jovem, ela se percebe entrando em estados de catalepsia. Inclusive, a primeira vez que ela entrou nesse estado de catalepsia, a família achou que ela tinha morrido. E quase que ela é enterrada, mas ela estava nesse estado. Então ela se empenhou muito no trabalho mediúnico, mas também como esperantista ela atuou muito na divulgação da doutrina espírita. Isso ela fez durante toda a sua vida. E agora vamos falar sobre Dona Zilda Gama. Zilda Gama, ela foi nascida em 11 de março de 1878, num lugar chamado Três Ilhas, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela, como sendo segunda de 11 filhos dos pais dela, ela faz todos os seus estudos com a mãe, que era professora de escola. Só que aos 24 anos, a Zilda, ela fica órfã. Os pais falecem e ela se vê na posição de ter que assumir aquela casa, de ter que cuidar dela e de mais 5 irmãos, tendo somente ela como pessoa responsável pela casa. Isso faz com que Dona Zilda, após muitos anos de carreira, em 1931, já quando no Brasil havia intensos protestos, já intensa atividade do movimento feminista, a Dona Zilda seja pioneira e escreva a primeira tese sobre o voto feminino que tenha sido aprovada pelo Congresso. Então ela já foi pioneira na sua vida civil e na sua vida particular, na sua vida profissional, já pela luta e pela batalha das mulheres por igualdade no país.
Só que anteriormente, em 1916, ela recebe a sua primeira visita espiritual por espíritos benfeitores espirituais, que lhe informam o seguinte, que ela começaria a escrever novelas, que ela começaria a psicografar novelas. Então ela começa a partir de 1916 e também se torna, dentro da doutrina espírita, pioneira em publicação de livros e contos espíritas. E agora, nesse momento, vamos falar sobre a nossa grande personagem, a grande personagem da qual viemos falar hoje, que é a dona Anália Franco. Anália Franco, ela nasce em 1º de fevereiro de 1853. Ela nasce em Resende, estado do Rio de Janeiro. E ela foi professora, foi jornalista, poetisa. Só que durante seus 62 anos de vida, ela vem a falecer em São Paulo, a 20 de janeiro de 1919. Ela é responsável por fundar diversos asilos, diversos orfanatos para crianças. Enfim, ela tem um vasto trabalho de atendimento aos mais necessitados. Então vamos falar sobre eles um pouquinho mais detalhadamente. Para a gente poder falar da atuação da dona Anália Franco, a gente precisa novamente contextualizar. Ela, em 1872, ela é aprovada num concurso para a Câmara na capital, aqui na capital do Rio de Janeiro, mas ela prefere ficar no interior pelo seguinte: no ano anterior, em 1871, havia sido aprovada a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre nada mais é do que os nascidos de pessoas escravizadas estariam livres. As crianças, os filhos nascidos a partir da promulgação daquela lei seriam crianças livres. Porém, haviam diversas legislações, haviam diversas decisões na época que diziam o seguinte: muito embora aquela criança seja livre, ela ficaria na custódia do senhor, do seu pai, da sua mãe. Então, o que acabava acontecendo na prática era naturalmente o seguinte: se a gente for pensar na lógica escravocrata, em que o escravizado nada mais é do que um produto, o filho dele, que não vai gerar riqueza nenhuma, porque ele não pode trabalhar, ele é uma pessoa livre, não tem nenhum motivo, não dá nenhum motivo para esse senhor querer cuidar dele. É muito simples. Parece muito cruel hoje, e mas o raciocínio, a racionalidade era essa. Por que alguém que não vai me dar nenhum lucro, nenhuma produtividade, eu vou ter que cuidar bem dele? Então, nada mais o que acabava acontecendo muito era o seguinte: essas crianças que nasciam, eram livres, mas ficavam sob a custódia desse senhor, eram jogadas à própria sorte, não eram cuidadas, ou muito mal cuidadas, e acabava que as mães faziam o seguinte, costumou virar uma prática do seguinte: ela, escravizada, quando engravidava e dava à luz, o que ela fazia? Ela pegava esse bebê e colocava na chamada roda dos enjeitados, que eram locais em conventos, em orfanatos, em que as mães iam, para quem não sabe, é algo como uma porta giratória, hoje de banco, em que você colocava um bebê ali, uma criança ali, e virava aquilo, e a criança ficava para dentro da instituição, seja um convento, as mães faziam isso. Não só as mães escravizadas faziam isso, mas aquelas mulheres que tinham filhos sem ser no casamento, mulheres que engravidavam solteiras, crianças que não poderiam aparecer. Então, eram muitas dessas crianças colocadas nessa roda dos enjeitados. E aconteceu isso muito depois da promulgação da Lei do Ventre Livre. Então, Anália Franco ingressa numa dessas casas, começa a trabalhar numa dessas casas e começa a acolher essas crianças. Em que sentido? Então, com essa situação dessa roda dos desvalidos, o que a Anália faz inicialmente? Ela começa a acolher essas crianças, filhas de mães e pais escravizados, e começa a escrever cartas para outras mulheres, para mulheres brancas da alta sociedade,
senhoras, né, para que elas acolhessem essas crianças. Algo que hoje, guardadas as devidas proporções, poderia se falar em uma adoção. Então, ela intensifica esse trabalho logo depois com a vinda da abolição da escravidão. Ela intensifica esse trabalho e, ao mesmo tempo que ela trabalhava numa casa dessa, ela consegue ela mesma criar uma casa chamada Casa Maternal, onde ela intensifica esse trabalho. Só que pouco tempo depois ela é expulsa desse local, expulsa do terreno onde se localizava essa casa maternal. Então ela vai para o estado de São Paulo, ela se muda, ela vai para São Paulo para fazer o mesmo trabalho, criar escolas para essas crianças, para esses meninos e meninas que estavam fadados a ser mendigos, a serem expulsos das fazendas, a ficarem desvalidos a vida inteira. Então, a partir ali da lei do ventre livre, posteriormente a abolição da escravidão em 1888, naquelas décadas que finalizavam o século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o trabalho de Anália foi muito voltado ao acolhimento primeiro das crianças e depois acolhimento de mulheres em geral. Ela abraçou a causa a causa abolicionista nesse meio tempo e depois fez diversos trabalhos abrindo várias casas, escolas, todas voltadas ao acolhimento de mulheres e de crianças. Bom, a gente pode dizer que o trabalho de Anália Franco foi totalmente voltado à profissionalização, à educação de meninas, ao acolhimento de mulheres, à colocação de mulheres em mercado de trabalho. E se a gente for pensar em pautas tão atuais, em questões tão atuais que poderia perfeitamente ser feitas hoje em 2021, já que ainda hoje em 2021 ainda padecemos dessas necessidades, e a gente vê quão pioneira e como a Anália Franco ela era à frente de seu tempo, tinha uma mente à frente de seu tempo, e o fato dela ser realmente, nos anos 1900, a gente pensar uma mulher sozinha, no começo do século XX, fazer todos esses trabalhos, fazer todas essas atuações e ter essa mentalidade, como ela era uma pessoa avançada. E mais, os motivos, esse avanço dela, essa vontade de avanço, esse foco em acolher e direcionar mulheres e acreditar que mulheres poderiam estar perfeitamente no mercado de trabalho e as crianças, as meninas seriam educadas, fez inclusive com que ela fosse perseguida, inicialmente pelo seu trabalho, pela briga com os escravocratas, já que ela acolhia crianças escravas, crianças que os pais tinham sido escravizados. E posteriormente, quando ela se declara espírita, vira um novo motivo de uma perseguição, porque ela vinha de uma família católica, depois ela se assume espírita, e aí a gente vê diversos jornais católicos falando que ela era um perigo, porque ela era ligada ao espiritismo. Então a gente pensa se a gente contextualizar, se a gente somente falar de Anália Franco, a gente já vê um vasto trabalho, mas se a gente contextualizar o trabalho dela com o tempo em que ela viveu, vira um valor a mais, porque ela é uma mulher à frente de seu tempo, ela foi uma mulher à frente de seu tempo e que contribuiu com outras mulheres na sua sociedade, dentro do que podia, e sem ter muitas posses, porque vem de uma família que não era rica, não tinha posses, não tinha patrimônios, apenas com o seu trabalho. Então a gente pensar em como essa mulher contribuiu para a sociedade, como ela contribuiu também, sendo uma personalidade espírita, a gente vê o imenso valor que ela tem dentro da doutrina espírita. A atuação de Anália Franco foi tão intensa, sempre em prol dos mais necessitados, que diversos títulos são atribuídos a ela. Um título foi criado como a grande dama da educação brasileira. Foi criado em sua homenagem, por pensar que uma mulher, naquele período em que era voltado para se entender que a função da mulher apenas com o lar, os cuidados com o lar e com os filhos, ela fazia esse intenso trabalho
lhe rendeu esse título, que foi criado exclusivamente em sua homenagem. E mais, hoje, todo esse trabalho foi feito, a maior parte do trabalho dela foi feito em São Paulo. E hoje, Anália Franco é nome de bairro em São Paulo, é nome de shopping. Então, uma personalidade que é lembrada intensamente, virou uma personalidade na vida apenas pelo seu trabalho social. É uma personalidade que tem projeção, teve uma intensa projeção e é efetivamente lembrada até hoje graças ao seu trabalho social. Então, infelizmente, em 20 de janeiro de 1919, aos 66 anos, Anália Franco falece, ela vem a falecer vitimada pela gripe espanhola. Uma epidemia, da mesma forma como vivemos hoje a pandemia da Covid-19, Anália Franco foi vitimada quando ela estava prestes a abrir um novo asilo, que chegou a ser aberto posteriormente à sua morte, mas ela estava prestes a concluir e a inaugurar mais um trabalho agora voltado para os idosos também necessitados e que estivessem abandonados na sociedade. Então, falar de Anália Franco é falar de uma mulher à frente do seu tempo. Falar de Anália Franco é falar de um intenso trabalho social voltado aos mais necessitados, é falar da potência que é quando uma mulher tem um objetivo, ela tem um propósito, é falar de quão forte pode ser o legado de uma mulher e quão forte é o legado de uma mulher espírita quando ela está empenhada em seu trabalho de caridade aos mais necessitados e ao próximo. Então, espero que vocês tenham gostado desse estudo, tanto quanto eu gostei de fazê-lo. Falar de Anália Franco não poderia ser mais atual, não poderia ser mais pertinente para que a gente abra as comemorações pelo mês de março na nossa Casa Espírita e pensar não somente na história de Anália Franco, mas que a gente, além de tudo, a gente enxergue dentro das nossas casas espíritas cada Anália Franco que tem lá, que tem nela. Aquelas que doam o seu tempo, a sua energia, a sua disposição em prol do trabalho de divulgação da doutrina espírita, em prol da casa espírita, em prol dos trabalhos sociais que são feitos. Então, e mais, que nós mulheres, a gente se inspire na história de Anália Franco, nessa energia, nesse pensamento à frente do seu tempo, e que a gente se enxergue, cada uma de nós, como essa potência que foi essa mulher incrível que foi Anália Franco. Uma boa noite a todos e até a próxima. Irmãos, que possamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, unidos em um único sentimento, em um único pensamento de gratidão. Agradecer pela oportunidade bendita de aprendizado. Agradecer pela Casa de Isaac Lima, a casa acolhedora que tanto nos ensina. Agradecer pelos nossos irmãos, pela vida deles, que nos ensinam também diariamente. Agradecer por estarmos aqui tendo essa oportunidade de melhorar. Então, muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Que nós possamos encerrar a reunião da noite de hoje e que nós possamos levar no nosso coração o nosso aprendizado de hoje e internalizá-lo, para que possamos usar também nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, que assim seja. Prezadas irmãs, prezados irmãos, ao final desta reunião, nós agradecemos a todos os que nos ouviram, agradecemos a todos os companheiros e companheiras que colaboraram para que essa reunião fosse feita. Agradecemos esta bendita oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai. Que possamos nos reencontrar na próxima semana com alegria em nossos corações. Uma boa noite e um grande abraço.
Confia Sempre, música de Carla Bevilacqua, inspirada na mensagem Confia Sempre, de Meimei Chico Xavier. Esforça-te no bem e confia.